Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira. Que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor, que a graça de Deus alcance você hoje, que tudo que você fizer, trabalhando, estudando, seja lá qual for a sua atividade, que o Senhor te abençoe ricamente. É muito bom ter você com a gente, a nossa audiência continua crescendo, nós continuamos recebendo telefonemas, e-mails e até cartas de tanta gente que Deus tem abençoado através do Despertar com Deus. Se você quiser falar conosco, contato@despertarcomdeus.com.br, você pode escrever para nós e nós vamos nos comunicar com você. Durante todo esse mês de abril, nós estamos falando sobre a relação do discípulo de Jesus com a sua igreja, o como isso é importante, a igreja que é o corpo vivo de Cristo, a igreja que está espalhada em tantas congregações de todas as denominações no Brasil e pelo mundo afora, a igreja que é a imagem visível de Cristo na terra. Como é importante a vida de uma igreja, não fique fora da igreja não. E nesse momento agora nós vamos começar adorando a Deus. Eu quero convidar você a que adore conosco. Venha exaltar o nome do Senhor conosco. Logo após este clipe que você vai assistir, eu vou voltar trazendo a palavra de Deus. Nós vamos refletir num texto muito interessante que tem tudo a ver com a ideia de igreja no Novo Testamento. E no final, nós vamos ainda orar por você, pela sua família, pelos problemas que você tem vivenciado. Mas agora é hora de adoração. Os nossos clipes promovem a adoração, promovem o louvor. Como é bom estarmos prostrados diante de Deus, louvando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Que você possa cantar também. Cante na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Cantar é muito bom. O Senhor recebe quando o louvor sai do nosso coração. E a Bíblia diz em Hebreus, o louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Portanto, louve com a gente e não saia daí, porque daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos interceder por você e pelas suas questões. Vamos agora adorar o nome do Senhor. De Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, fiquei como um sonhador e nada mais. Então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor.
que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão, voltarão. Sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Não, não. E por isso os meus sonhos não têm fim. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se! Como é bom louvar a Deus, como é bom exaltá-lo, engrandecê-lo por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz em nossas vidas. Agora eu quero refletir com você num texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O contexto deste texto, desta passagem bíblica,
é Paulo ensinando a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor. Por que que a celebração da ceia do Senhor é tão importante no cristianismo? A ceia do Senhor, diz a Bíblia, é um memorial. Neste memorial, os filhos de Deus relembram a morte de Jesus na cruz do Calvário, a morte expiatória de Cristo, a morte que foi em nosso favor, a morte que nos trouxe a remissão dos nossos pecados, uma vez por mês na maioria das igrejas, ou pode ser todos os domingos ou todos os cultos, não há uma regra bíblica para isso. As igrejas celebram a ceia do Senhor. Mas o que é que a ceia realmente ensina a igreja? Qual é a mensagem da ceia para a coletividade da igreja? A ceia só deve e só pode ser praticada no âmbito do ajuntamento. É a igreja reunida, junta, que deve celebrar a ceia do Senhor. Mas aqueles que forem participar, diz Paulo, que possam discernir o corpo do Senhor. Não deve participar da ceia uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Como participará de um ritual de lembrança da morte de Cristo se não crê nisso? Paulo diz que aqueles que participam de maneira leviana, indevida, estão trazendo juízo sobre suas próprias vidas. Aliás, esse mesmo texto, Paulo diz que há muitos que estão doentes e até morreram por não discernirem o corpo do Senhor, por não levarem a sério esta prática instituída por Jesus. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus. Se você abrir em Mateus 26, você verá ali, a partir do verso 26, que o Senhor Jesus Cristo vai se reunir com seus discípulos na época da Páscoa e instituir a ceia como um memorial da sua morte. O pão simbolizando o seu corpo e o vinho simbolizando o seu sangue. Vamos ler então a palavra? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Meu querido telespectador, o texto diz assim: eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Paulo está dizendo que a mensagem que passava agora à igreja de Corinto era uma mensagem que veio da parte de Deus. Eu recebi do Senhor, diz o apóstolo. E ele começa narrando que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Por que é que Paulo se lembra da traição de Judas neste momento, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios? Por que é que a traição entrou no contexto da narrativa de Paulo? Será que é somente porque Paulo está se lembrando do dia da instituição da ceia, quando momentos depois de ceiar, Judas o trocaria por 30 moedas de prata? Eu creio que não. Eu creio que Paulo está aqui fazendo um elo de ligação muito forte entre a ceia e a comunhão da igreja. A ceia deve ser praticada no ajuntamento, na congregação. O corpo e o povo de Deus unidos, juntos, celebrando aquilo que foi, relembrando aquilo que foi a morte do Senhor. Mas Paulo está dizendo, naquele dia em que a ceia foi instituída, naquela noite Jesus foi traído. Nós não podemos trair o Senhor. Uma das maneiras que nós traímos o Senhor é quando nós perdemos a nossa unidade, quando há briga, mágoa, ódio, inveja, ressentimento no coração de um crente. Nós traímos Jesus, nós quebramos a comunhão, nós rompemos com a unidade, quando nós, na verdade, não nos atentamos para o fato de que a igreja, corpo de Cristo, tem que estar unida.
que nós não venhamos a traí-lo como fez Judas Iscariotes, que depois com tanto remorso chegou a se enforcar. Mas que a igreja do Senhor viva em unidade. A ceia do Senhor também nos remete à ideia do pão e do vinho. O corpo de Cristo simbolizado no pão que foi partido na cruz por nós. A morte vicária, a palavra vicária em favor do outro. Por você, por mim, Jesus morreu. E o sangue, o vinho, tão comum na Palestina, tão importante na refeição de um judeu, era o símbolo do sangue, o sangue da expiação, o sangue que nos purifica de todo pecado. Para que houvesse perdão dos pecados, tinha que haver derramamento de sangue, mas os animais não eram suficientes. Aquele sacrifício de animal que os judeus faziam não era suficiente para poder remir o pecado do homem. Deus disse, vou mandar o cordeiro. E quando João Batista avista Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus foi suficiente, único. Não precisamos mais repetir sacrifícios de animais. O seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Portanto, minha gente, a ceia tem um papel fundamental na vida da igreja. Lembrando a igreja a unidade, lembrando a igreja o novo pacto, a nova aliança, feita no sangue e pelo sangue de Jesus. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue. O velho pacto ficou para trás. Agora era o Novo Testamento. Agora era o novo pacto. Era a nova aliança de Jesus com todo o seu povo. E ao beber o cálice, eles estavam se lembrando desta aliança. E Paulo ainda diz assim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor. A ceia também não é apenas um ato de unidade da igreja, de lembrança da morte, mas é um ato proclamador da salvação. É uma pregação dramatizada da igreja. Quando a igreja se reúne para cear, que coisa maravilhosa, linda é vermos aquela representação e muitos se convertem na ceia. Muitos aceitam a Jesus na ceia, ao contemplarem, ao entrarem no espírito daquele momento, vendo o que Jesus Cristo passou por cada um de nós. Portanto, aqui está a ceia do Senhor, em total conexão com a unidade, chamando a igreja à unidade, chamando os crentes a lembrarem desta morte e proclamando o Evangelho. A ceia é fator fundamental na vida da igreja. Que você possa participar sempre com responsabilidade da ceia do Senhor. E se você quer aceitar a Jesus como Salvador hoje, abra o seu coração, receba este que fez sacrifício, que entregou sua vida por amor a você, para limpar você dos seus pecados e aproximar você de Deus. Eu quero continuar a nossa reflexão e ainda neste programa vou orar por você para que Deus abençoe sua semana, sua vida, sua família. Temos uma semana aí pela frente, mas não há nada melhor, gente, do que enfrentarmos a semana e todos os problemas que virão na presença do Senhor. Deus vai nos abençoar. Fique com a gente, ligadinho, eu volto num instante. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se.
Hoje nós podemos explicar a você o significado dessa prática, desse ritual cristão chamado a Ceia do Senhor, que tem tudo a ver com a igreja e tem tudo a ver com a unidade da igreja. Eu quero que você entenda que isso é parte do nosso culto, da nossa adoração, que você pode participar se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero orar por você. Quem sabe você agora se encontra num leito de hospital, numa situação difícil, tem que tomar uma decisão, tem que assinar um documento, tem uma reunião importante. Confie no Senhor. Esse Cristo que morreu por você, que deu sua carne e seu sangue, é o Cristo que está vivo, é o Cristo que ressuscitou o terceiro dia e que hoje está pronto para te ajudar se você quiser. Agora eu vou orar e pediria que você se concentrasse, fechando os seus olhos, pensando em Deus com fé, colocando o seu clamor diante do Pai. Senhor Deus, obrigado pela vida desta pessoa, desse telespectador tão querido, dessa telespectadora tão amada, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer graça sobre eles, que o Senhor possa ajudá-los a entender a salvação, que um dia Jesus Cristo deu o seu corpo, o seu sangue, para perdoar os nossos pecados e nos aproximar de volta ao Senhor, ao nosso Pai. Ó Deus, que nesta manhã haja salvação de vidas diante das telas de televisões ligadas na Band. Ó Senhor, nesta cidade toda, que a Tua graça alcance essas pessoas. E se porventura alguém está sofrendo, passando uma doença, um problema, uma decisão que tem que tomar, uma crise conjugal, um documento precisa ser assinado, uma expectativa no coração de libertação. Ó Deus, opera, Senhor. Faz, por favor, na vida dessas pessoas, com a Tua ação, com o Teu amor, com a Tua graça, faz a operação de um grande milagre na vida dos nossos queridos. Abençoe a cada família, abençoe aqueles que estão nos presídios, Senhor, que eles ali possam encontrar a Tua graça, a Tua paz. Aqueles que estão nos hospitais encontrem cura, as famílias que estão enlutadas, ó Deus, abençoa. Eu suplico e oro por todos aqueles que agora sofrem e nos assistem. Eu te suplico, ó Deus, não pelos meus méritos, mas pelo o nome único e suficiente de Jesus que morreu por nós. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor te alcance. E não esqueça, procure uma igreja para você congregar. Se você já tem a sua igreja, que Deus te enriqueça, que você sirva ao Senhor, esteja sempre submisso aos seus líderes espirituais, viva conforme a palavra. Mas se você ainda não tem uma igreja, eu quero convidá-lo. Você pode vir à Igreja Batista do Recreio, encontrar ali uma família amiga, a família Recreio, na rua Helena Manela 101. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, teremos culto. E aos domingos, 10h15, 17h30 e 19h30. Você não pode perder. Nós estamos falando sobre o discípulo e a igreja, esta junção maravilhosa, essa relação maravilhosa entre o servo do Senhor, o que segue a Cristo e a igreja de Cristo. Quero convidar você para que toda esta semana, às 7h30, aqui na Band, assista o nosso Despertar com Deus, que tem crescido na sua audiência. Eu quero agradecer a todos. Fale para os seus familiares, convide os seus amigos, fale do programa a outras pessoas, porque tem sido, gente, muita bênção na vida de tanta gente e vai ser certamente na vida destes queridos que você quer abençoar. Então, indique o nosso programa, esteja com a gente, amanhã estaremos aqui, terça-feira é dia da nossa entrevista e vamos ter mais uma entrevista edificante, maravilhosa e abençoadora. Que Deus te dê uma semana abençoadíssima. Nos seus estudos, trabalhos, o que você estiver fazendo, que você viva na presença do Senhor. E lembre-se, o Cristo que morreu por nós está vivo e quer abençoar a sua vida e quer ter relação com você, essa relação de amor, de carinho, porque Ele é um Pai amoroso. Que o Senhor a todos nós abençoe e nos dê uma grande semana em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.